2024 está terminando com custo de vida alto para os ribeirão-pretanos. A cesta básica, por exemplo, atingiu o maior valor do ano no mês passado. O poder de compra dos moradores caiu e a preocupação é geral. A dona Aparecida faz a listinha de compra antes de ir ao supermercado. Coloca no papel tudo o que precisa, mas na hora de levar, escolhe o essencial para as despesas do mês. A pensionista reclama do preço da carne, principalmente. E como uma boa cozinheira, vai revezando nas variedades. Ela também destaca o valor das frutas, que não é mais o mesmo. Muito caro mesmo, tudo. Desde verdura, legumes. Sabe, ver laranja, você compra meia dúzia de laranja R$10. O que é isso? Laranja era uma coisa tão baratinha. Está demais de caro. Carne, arroz, feijão está caro também. Sabe, legumes, laticínios, muito caro também laticínios. Então, quer dizer, hoje em dia não dá para comprar tudo aquilo que a gente comprava antigamente. E tem que maneirar um pouco. O que a senhora faz para driblar essa situação? Tem mês que eu compro uma coisa, no mês seguinte eu não compro, então vai revezando. Antes eu gostava tanto do supermercado, hoje eu tenho até tristeza no supermercado, sabe? Eu não posso comprar tudo aquilo que eu quero. Não é só a senhora não, tá todo mundo assim. Uma volta nos supermercados e o desabafo dos ribeirão-pretanos em relação aos preços. Está bastante complicado, né? Que as coisas estão bastante caras. Então, por exemplo, eu venho segunda e terça-feira no supermercado para aproveitar as ofertas da semana, que é os legumes que estão mais em conta. Muita coisa que eu comprava, eu deixei de comprar. Ficaram muito caros. Eu só estou comprando o essencial para casa. O que falta eu venho e compro, porque não dá mais para fazer lista. Se você ficar olhando o que falta na sua casa, você vem e gasta R$1.000. E não leva tudo. Tem que pesquisar, se não pesquisar, vai continuar comprando caro. Se eu achar que a banana aqui tá cara, eu vou em outro lugar que a banana tá mais barato. Se a manga tiver cara aqui, eu vou em outro lugar. E assim, sucessivamente, e arroz, feijão, você tem que procurar. Se não procurar, você não consegue sobreviver. A cesta básica atingiu o maior valor este ano no mês passado. Chegou na casa dos R$724. Um aumento de quase 15%. Segundo pesquisa da Associação Comercial e Industrial. A carne bovina foi o item que mais subiu. O impacto no orçamento familiar. Muito caro a carne. Lá em casa não deixa de comer carne, não adianta. Eu compro nem que for de segunda, mas lá em casa tem que comprar. Economiza em umas coisas, mas a carne eu não fico sem. Segundo o analista comercial, além da carne, entre os produtos que mais subiram estão o café, o leite, óleo de soja e o arroz. O arroz está na casa de uns 10% acima do ano passado, mas se a gente lembrar, nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul em maio lá, ele foi lá em cima e agora está se acomodando, né? Então o consumidor está percebendo isso. Quando a gente olha para o café, que ficou comportado aí nos últimos tempos, agora nesses últimos 60 dias vem destoando absurdamente. O consumidor vai perceber aí algo em torno de 40% até 50% mais caro do que há um ano atrás, né? Quando a gente olha as carnes também, teve um cenário aí bastante positivo ao longo dos 2, 3 últimos anos aí, que ela ficou bastante equilibrada. Agora esse ano voltou a subir forte, algo aí em torno de 25%, 30%, 35% mais caro do que há um ano atrás. A mesma coisa acontece com leite, né? Que ao longo do ano vem aí com altos e baixos, mas já acumula mais de 20% em relação a um ano atrás. Inclusive o próprio índice do campo está quase 22% em aumento no leite. O setor teve de fazer um malabarismo este ano para negociar bem com os fornecedores e não perder os clientes. O supermercado fica 24 horas do dia tentando negociar melhores condições, né? Porque o índice, inclusive, de concorrência na nossa região é bastante acirrada, né? Então tem que fazer mais do que malabarismo, né? Tem que realmente reinventar todo dia para tentar se manter equilibrado aí, a ponto de atender o consumidor, né, com a melhor condição possível. O poder de compra caiu, o custo de vida aumentou. As famílias de baixa renda foram as mais atingidas.
O que a gente percebe é que com esse aumento de preços, principalmente nos alimentos, o poder de compra do ribeirão pretano ele cai, então fica mais difícil para ele comprar alguns produtos no mercado. Então, com essa queda no poder de compra, isso afeta diretamente as famílias mais pobres, né, que tem que destinar uma parcela maior da sua renda para estar comprando itens básicos. E aliado com as datas comemorativas, como o Natal agora, alguns preços em específico eles costumam subir, principalmente o preço da carne, o preço das frutas, dos cereais. Então, isso impacta diretamente no orçamento dessas famílias, gerando uma pressão inflacionária nos preços. Um cenário mais difícil do que o ano passado, na avaliação do analista econômico da ACIRP. Temos também uma desvalorização cambial aí que tem afetado os preços dos bens, né? Então, com esse orçamento aí mais apertado, o Ribeirão Pretano ele busca outras alternativas para estar conseguindo equilibrar aí seu orçamento. Então, a gente espera para o próximo ano, pelo menos no início, preços mais altos, né? A gente tem agora o endividamento do Ribeirão Pretano, que também é crescente, temos 30% dos ribeirão pretanos inadimplente, então a gente vê um cenário aí de preços mais altos, em que esse ribeirão pretano ele vai ter que saber conciliar aí as contas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto com o Jair Casquel, economista, nos atendendo aqui no nosso canal digital da Clube. Casquel, a cesta básica atingiu então o maior valor deste ano. Esse registro é o do mês passado. A que se deve esse cenário na sua análise? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Variações de preço na economia, elas são resultado de um conjunto de fatores. Então, se a gente pegar a política cambial, o dólar subindo, a nossa economia tem vínculos com o exterior, é uma economia aberta. Quem vende aqui, se puder vender em dólar, vai ganhar mais, então o preço aqui sobe. Essa época do ano também é uma época de maior demanda, porque entra 13º, às vezes as pessoas até se endividam no cartão, é normal um aumento de consumo, então isso também pode trazer algumas pressões. Tem os elementos de caráter climático que interferem, a gente teve tanto problemas no Rio Grande do Sul quanto algumas variações climáticas que interferem na oferta. Nós temos também a questão política, que o nível de confiabilidade do atual governo ela é muito baixa, e aí muitas vezes a pessoa ou o produtor ele reajusta os preços não porque teve elevação de custos somente, mas para se prevenir de uma próxima elevação de custos. Então, eu diria que é um conjunto de fatores desagradáveis, por assim dizer, que acabam culminando numa cesta de consumo mais cara, numa perda de poder aquisitivo, como está sendo sentido pelas pessoas. Praticamente tudo mais caro nas prateleiras. Agora a pergunta é quando, né, se acontecer isso, do mercado começar a amenizar, o dólar começar a baixar, é possível que esses produtos voltem a custar o que a gente pagava antes ou não volta na sua análise? Bom, são duas coisas. Em janeiro talvez haja uma queda de uma parte dos preços, mas o dólar baixar agora é muito difícil. Hoje o governo vendeu 4,6 bilhões de dólares no mercado para ver se acalma alguma coisa. E o dólar é um indicador do nível de confiança que as pessoas têm, que os investidores, que os fundos têm na condução da política econômica do governo. Então, alguns vão chegar com esse discurso pré-fabricado, o pessoal do oba-oba, da economia ideológica, que é especulação, que é o grande capital. Não, não é. As pessoas que têm juízo, que entendem um pouco de economia, que saem desse discurso do oba-oba, elas sabem que as contas públicas preocupam, elas sabem que as condições de produção do país preocupam, elas sabem que as condições institucionais do país preocupam e, com isso, tem dinheiro saindo. As pessoas vão proteger o patrimônio. Então, talvez em janeiro haja uma pequena queda, ou, digamos assim, pare de subir, mas a volta eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque os preços são ligados ao dólar, e quando o dólar sobe, não adianta, tudo acaba subindo. O custo de vida, então, naturalmente aumentou, o poder de compra caiu. O que fazer para driblar essa situação? Você é a melhor pessoa para responder isso, Casquel, economista. Vamos lá. Bom, primeiro eu diria o seguinte, nós precisamos ter juízo e honestidade nas análises.
Você hoje pega 2 Brasis. O Brasil do Oba-Oba está tudo ótimo, está tudo uma maravilha, o meio ambiente está bom. O Brasil de verdade, o sujeito vai no supermercado e compra menos. Ah, a culpa é do supermercadista? Não, ela não é, porque isso é ruim para o comerciante também, que ele vai precisar de mais capital de giro para repor na sua loja. Então, eu diria, primeiro, o pessoal ter honestidade nas análises. Segundo, pensar muito bem nas escolhas políticas, porque a economia sem a política não existe. Terceiro, segurar um pouco as compras e fazer uma certa reserva. Por quê? Não é nem para pressionar a elevação dos preços, para falar, se parar de comprar, cai. É porque 2025 não está chegando com o cenário dos melhores. Eu acho que nós teremos alguns problemas sérios se não houver uma mudança da política macroeconômica do país. E as reservas que a gente conseguir fazer agora talvez sejam consumidas ao longo do ano. Uma outra recomendação, evite o otimismo, evite a esperança de que vai tudo se resolver, tenha um discurso racional, veja o pensamento racional da condução das finanças pessoais, porque aí sim eu acho que vai dar para fazer alguma coisa. Mas eu gostei muito das respostas que foram dadas. Pesquisar, maneirar na compra e, no caso, fazer uma revisão de tudo o que está acontecendo e ver como ficará, por exemplo, entre outras coisas, o próximo voto. Jair Casquel, economista, agradeço muito a sua presença aqui com a gente no Jornal da Clube. Boa semana e até a próxima, Casquel. Disponha. Boa semana para você também.